Outro assunto que monopolizou bastante o debate nas redes é o escândalo na questão das apostas no futebol. Vários jogadores envolvidos, árbitros envolvidos, um esquema de abrangência nacional, mais de 50 jogadores, um esquema milionário. E aí surge o debate, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tem que proibir a casas de aposta, como resolver? E aí, gente, eu quero lembrar todas e todos o seguinte, há um mês ou dois atrás, talvez um pouco mais, a gente fez um debate aqui no canal sobre esportes, para tentar determinar se eles eram ou não esportes. E a conclusão que a gente chegou, aplicando o materialismo histórico dialético, é que esportes é uma categoria do capitalismo. Portanto, ela já faz parte de um processo inerente ao capitalismo que é de mercantilização de diferentes áreas da vida. Então, o esporte é o jogo mercantilizado, é o jogo profissionalizado. Então, aí já tem a primeira questão. Todos os esportes estão submetidos à lógica do capital. Isso é determinante da categoria. Segundo ponto é o seguinte, no capitalismo, cada vez mais áreas da vida precisam ser mercantilizadas. Então é necessário a criação o tempo todo de novas mercadorias. Então essas apostas são novas mercadorias do capitalismo. O que eu estou querendo dizer? Galera, é inevitável. Não dá para proibir. Não existe como proibir. Essas coisas vão aparecer sempre. E a corrupção é outra questão inerente ao capitalismo. Achar que não vai haver corrupção no futebol é acreditar no conto da carochinha. E a corrupção ela também vai escalando níveis cada vez maiores, porque isso também é tendência do capitalismo. O capitalismo, ele precisa reproduzir capital e ele não encontra limites para essa reprodução. Então ele vai criar esquemas de corrupção, ele vai subverter regras, ele vai criar novas mercadorias. Mas assim, então vamos abandonar o futebol, a cultura popular que se formou e etc. Vamos jogar a criança fora junto com a água do parto? Não, galera. O que eu entendo nessa situação? No capitalismo, a lógica do capital subverte tudo em nome do lucro. Então é roubo, é guerra, é assassinato, é corrupção. Isso vai acontecer em todas as áreas, inclusive nos esportes. Entretanto, o que acontece ao longo da história? Ao longo da história, a gente tem momentos onde a classe trabalhadora organizada, dentro das mediações do Estado burguês, consegue algumas concessões do capital. Essas concessões não são benesses, elas são produto de lutas. O que eu estou querendo dizer? Todos os setores do capitalismo, eles nascem a partir da própria dinâmica de mercantilização de novas áreas da vida e começa um processo de vale-tudo. Esse processo de vale-tudo, ele acaba agredindo determinadas frações da sociedade. E aí essas frações se organizam em busca de quê? Regulamentações. Então as regulamentações no capitalismo são mediações oriundas das lutas da classe trabalhadora. Então, essas mediações, que são produtos de luta, elas vão se estruturando ao longo do tempo. Foi assim com os direitos trabalhistas, foi assim com uma série de leis que vão sendo, com o passar dos anos, melhoradas. Então a gente acabou com a escravidão, a gente conseguiu um arcabouço de leis em defesa dos povos originários, das mulheres, etc. Tudo isso são produtos de lutas. A mesma coisa deve acontecer no sentido da regulamentação, da fiscalização mais dura sobre a questão das apostas no futebol. Porque proibir é criar um mercado negro, é criar um mercado paralelo. Quando você tem a proibição, você tem um mercado negro, um mercado paralelo, você não consegue ter fiscalização do funcionamento desse mercado. Você vai começar uma lógica de gato e rato de perseguição, onde a polícia desbaratina um grupo aqui, outro grupo aparece ali, e a coisa continua sem regulamentação. Quando a coisa é legalizada, você vai ter luz sobre esses negócios, e aí você tem que ter fiscalização dessa regulamentação. Então o que eu estou sugerindo? Eu estou sugerindo que não é interessante a gente lutar para acabar os esquemas de apostas, porque isso é do capitalismo. Quando a gente conseguir derrubar o capitalismo, a gente vai ter de volta
né, os jogos sem a lógica esportiva que é a lógica do capital. Né? Nós vamos ter disputas, torneios, tudo isso eu imagino que certamente vai existir em função do espaço que vai se abrir para o desenvolvimento das verdadeiras faculdades humanas. Agora, essa lógica pautada pelos interesses de reprodução do capital é que deve desaparecer. Enquanto ela não desaparecer, esse tipo de situação, como a questão das apostas, vai continuar existindo. Então, a gente tem que lutar dentro do capitalismo, né, por melhorias também nesses ambientes, ou seja, por melhores mediações, por regulamentação e por fiscalização. Tá? Para que a gente também possa continuar tendo, pelo menos, né, o futebol enquanto uma expressão da cultura popular. Beleza, gente?